E vem conferir tudo o que você precisa saber sobre o novo anime de Berserk. E no ano passado foi anunciado que iria acontecer um novo anime de Berserk, intitulado Berserk: The Black Swordsman, que seria feito por um estúdio chamado Eclipse. E isso surpreendeu todo mundo, porque nenhum lugar ou nenhuma notícia tinha saído de um futuro projeto de Berserk. E isso tinha acontecido exatamente porque não é um estúdio qualquer, não é um estúdio grande como a TV Tóquio ou outros que estavam fazendo o anime. Na verdade, esse é uma versão feita por fãs. E a partir daí, todo mundo criou uma expectativa. Afinal, quando eles anunciaram que eles iriam fazer o projeto, o anúncio e a nota oficial seria uma grande homenagem a Berserk. E eles, que são muito fãs da obra, estavam cansados de receber tantas adaptações em animes medíocres sobre a sua obra. E vamos falar a verdade, medíocre que é mediano ainda está sendo um grande elogio, porque tem obras que são bem abaixo da média. E por causa disso, eles resolveram fazer essa nova animação chamada The Black Swordsman, onde seria focado, obviamente, no arco do espadachim negro, pelo menos por um começo de adaptação. E o mais interessante, eles iriam fazer, além de ser completamente feito por fãs, eles iriam fazer num formato 2D, algo que é super interessante, algo diferente e que hoje em dia não se usa mais. E por causa de tudo isso que eu tô falando, eu resolvi fazer esse vídeo para meio que contextualizar quem não sabe o que está acontecendo. Então agora que eu falei um pouco como que o projeto começou, agora eu vou falar um pouco sobre a sinopse, o mangá, as adaptações e anime e no final eu vou falar o que esperar dessa obra. Bom, para quem não conhece Berserk, e eu coloquei essa sinopse aqui tentando colocar o menos spoiler possível, ele conta a história do misterioso Guts, o espadachim negro, que carrega em sua mão mecânica uma enorme espada e em seu pescoço uma estranha marca que atrai forças demoníacas. Em sua busca por vingança contra um antigo inimigo, nem tudo sai ao seu favor e ele recebe a ajuda de uma fantástica criatura. E essa foi a melhor sinopse que eu consegui encontrar para realmente não dar spoiler nada da obra, caso tenha caído aqui de paraquedas e queira ter uma primeira experiência com Berserk, ou com o primeiro, ou com o novo anime que vai sair, ou indo atrás do mangá, que eu recomendo bastante. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o mangá. O mangá tem um total de 42 volumes e foi publicado desde o ano de 1989. Para quem não sabe, o autor da obra é o Kentaro Miura, um autor muito bom, que é perfeito na forma como ele constrói seu universo e como ele trouxe um dos meus mangás preferidos da minha vida, que é Berserk. Bom, para quem não sabe, Kentaro Miura, ele começou a escrever Berserk desde a sua época da faculdade, tanto que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como originalmente ia ser Berserk. Inclusive, para você que gosta de Berserk, eu tenho vários vídeos sobre a obra aqui no canal, desde comentando capítulos que saem com os novos capítulos, até comentando alguns assuntos específicos da obra. E um desses eu falo como originalmente ia ser Berserk, onde eu falo que o Miura imaginava que Berserk originalmente ia ser diferente, e ele escreveu na época de faculdade o seu primeiro esboço, e aí ele continuou escrevendo. Kentaro Miura, de 1989 até 2022, ele começou a ele escreveu o máximo que ele pôde, mas infelizmente ele acabou falecendo. Mas mesmo com o falecimento do gênio Kentaro Miura, isso não fez com que a obra se encerrasse. Na verdade, o seu melhor amigo acabou pegando a obra e ele está continuando e está lançando capítulos, às vezes mensais, às vezes demora um pouquinho mais, entre alguns hiatos, mas a obra está continuando. Inclusive, para você que tem interesse em comprar o mangá, aqui no Brasil ele já foi lançado de dois formatos. Um que é mais difícil de encontrar, que é um formato mais formatinho, ou seja, é uma versão muito menor, ou a versão que eu recomendo, que é a versão que está saindo pela JBC, que aí sim está com a coleção completa. É mais difícil de encontrar alguns volumes, como o do arco do Eclipse, que meio que encerra muito rápido aqui para encontrar para vender, mas acho que dá para você encontrar a obra inteira ainda. Então, para você que tem interesse, esse seria o mangá de Berserk. Agora eu vou falar um pouco sobre a adaptação para anime que Berserk tem. Bom, primeiro a minha versão preferida e o meu primeiro contato com Berserk foi através da animação de 1997, que teve exibição entre o ano de 97 e 98 e teve 25 episódios. Obviamente eu não assisti Berserk quando eu era criança, afinal eu nasci em 97 e obviamente com a violência e com a temática que teve a obra eu não consegui assistir. Mas a primeira vez que eu assisti Berserk, eu me apaixonei pela obra, fui pelo mangá e aí eu me apaixonei mais ainda. Para mim, essa é a melhor versão de Berserk que tem.
Apesar de ter diferenças, apesar de se encerrar muito rápido, pra mim a melhor versão em questão de estética, design, animação, trilha sonora e em questão de adaptação do arco mesmo, eu acho que ele é o melhor. Como eu falei, tem alguns pontos que são um pouco acelerados, eles cortam alguma coisa, mas pensando em adaptação, essa foi a melhor versão que eles conseguiram trazer até hoje. Inclusive eu recomendo, eu acho que é uma boa porta de entrada para Berserk, para você conhecer um pouco esse universo, caso você não queira começar direto pelo mangá. Depois disso, Berserk voltou a ter mais uma adaptação da Era de Ouro, onde foi adaptado em 3 filmes. E a expectativa para os filmes estava muito alta, afinal, é uma obra que chama muita atenção, tem muitos fãs, é uma obra muito boa, e com a animação, com o aporte técnico, com o aporte financeiro que ia ter, todo mundo esperava que fosse uma ótima adaptação. Não foi isso que aconteceu. No ano de 2012 saíram 2 filmes, a primeira e a segunda parte, que engloba quase toda a Era de Ouro. A primeira parte engloba quase até o final, onde o Guts vai praticamente embora, a segunda parte vai até quase o Eclipse, e aí a terceira parte mais pra frente vai adaptar o Eclipse, que lançou em 2013. Bom, o filme, apesar de tecnicamente ele ter sua qualidade técnica, apesar do filme realmente ter esses destaques, que hoje em dia até já envelheceu um pouquinho, porque usam bastante 3D, apesar disso, o filme ele tem um problema grave, que eles não conseguiram trazer a alma que o mangá tinha. A alma da Era de Ouro é fazer com que os personagens e a relação deles seja tão interessante, tão impactante, tão envolvente, que faz você, como público, queira se interessar a realmente torcer por eles e chore e sinta quando chega na grande conclusão do arco. Aqui isso não acontece. O filme é tão rápido que os personagens são praticamente papel. Eles não têm alma, eles não têm vida e não têm personalidade. E o filme, apesar de visualmente ser muito bonito, em questão do que ele deveria entregar, que é o conteúdo, que é a substância, aí ele é praticamente oco. E o filme acaba sendo uma grande decepção. Mas o filme deu muito dinheiro. Já que o filme deu muito dinheiro, eles perceberam que muita gente ainda queria consumir Berserk. Então o que eles fizeram a partir daí? A ideia deles foi: vamos continuar a obra a partir dos filmes. E pela primeira vez, a Berserk saiu da Era de Ouro e começou a adaptar os outros arcos da obra, como o arco da Torre da Convicção. E a partir daí, entre os anos de 2016 e 2017, Berserk ganhou mais 2 temporadas. E aí, ele recebeu a pior adaptação que ele poderia receber de todas essas que eu mencionei até agora. Com uma animação 3D muito mal feita, ele pegou todos os elementos que o filme tinha, que seria não deixar os personagens carismáticos, não conseguir colocar profundidade neles, adaptar muito mal a história, com uma parte técnica terrível, e aí afundou de vez, e Berserk não teve continuação e nem teve um novo princípio de anime a partir dali. Antes de falar um pouco sobre o novo projeto, vale destacar: Berserk ainda ganhou alguns jogos de videogame. Ele ganhou um jogo para PlayStation 2, que seguia muito depois da Era de Ouro, e ele ganhou um jogo meio hack and slash, que praticamente adaptava a obra como um todo até onde ela foi. Era um jogo até interessante para quem gosta da obra, só para rever os personagens, mas também não é o melhor jogo do mundo. Bom, e agora falar um pouco sobre o que esperar desse anime feito por fãs. Bom, como eu já falei na introdução do vídeo, já tem alguns pontos e algumas informações que me deixam como fã com uma expectativa muito alta, como por exemplo, ser feito por fãs. E isso é muito interessante, porque já que está sendo feito por fãs, sabe que o carinho e o esmero que eles vão ter para conseguir tirar o máximo da obra e tentar tirar o máximo que realmente o Kentaro Miura entregou na sua obra, isso vai ser muito bom. Provavelmente não vai ter aquele ideia de faltou aquele momento, faltou aquela cena. Não, eles vão querer entregar o máximo possível nisso. Outra coisa que eu gosto muito é que a animação vai ser em 2D. Eu não sou aquela pessoa que praticamente coloca o 3D como uma coisa terrível. Eu até acho que o 3D em muitos pontos, se não bem feito, envelhece muito rápido. Mas algo é inegável: o 2D ele dura mais, ele vive mais, e passando gerações por ser feito praticamente à mão, ele faz com que a gente que está assistindo consiga gostar mais da obra. E eu acho que um dos fatores de eu gostar tanto do anime de 97, 98 de Berserk é que a sua estética daquela época, dos anos 90, que já misturava alguma sequência de 3D com 2D, faz com que ele siga a essência da obra. Berserk é um mangá que quando você lê, ele sente que ele é sujo, sente que os personagens estão sujos, que eles estão em guerras, que você sente que realmente não é um lugar bonito, não é um lugar que você quer estar. E o anime de 97, com a estética dos anos 90, passava muito isso. E eu acho que o 2D consegue passar muito mais sentimento. Então esses são 2 pontos que vale destacar da obra como um todo, que me gera muita
expectativa. Outra coisa, até qual ponto esse anime novo vai adaptar? Eles ainda não divulgaram quantos episódios vão ser, mas considerando o arco que eles vão adaptar e por ser feito por fãs e demorar muito para ser feito, eu chutaria que esse anime vai ter em média de 6 episódios. Não vai nem chegar a ter 12 como uma obra normal tem, como um anime de temporada tem. E por que eu chuto que seriam 6 episódios? Pelo arco que eles vão adaptar. Eles vão adaptar o arco do Espadachim Negro. Pra quem não sabe qual arco é esse no mangá, ou só assistiu os animes e essa parte não foi adaptada, esse arco acontece antes do arco da Era de Ouro. E ele é presente nos 3 primeiros volumes da obra. Ou seja, do capítulo 0 até o capítulo 8. Esses 8 capítulos que a gente acompanha um Guts, que ele vai sair em jornada, como já o Espadachim Negro, nunca foi adaptado muito bem feito. No anime dos anos 90 tentaram fazer isso, mas de uma forma bem porca, e aí a partir daí, agora eles vão adaptar. Pra quem quer saber o nome dos capítulos para poder acompanhar ou ler, ele vai do capítulo O Espadachim Negro até a última parte do capítulo O Anjo da Guarda da Ambição, que também é interessante. Esses capítulos eles englobam desde aquele momento onde o Guts ele acaba encontrando o Rei Cobra, depois disso ele encontra o Puck, e depois tem todo aquele arco envolvendo aquele conde, que na verdade se conhece mais sobre a família dela, até o momento que pela primeira vez a gente encontra o Griffith. Depois do seu primeiro confronto com o Griffith, que a gente acompanha, volta no tempo e aí começa com o Guts criança nascendo da sua mãe morta. A partir daí começa a Era de Ouro. Então seriam esses 8 capítulos. Acabaria provavelmente nesse momento onde o Guts é salvo pelo Gambino depois de ele morrer no ventre da sua mãe morta. Então a partir daí seria esse a parte interessante. Esses são os dados do capítulo para quem não sabe. Pra quem quer ler no mangá, é aí que vai ser adaptado. Eu chutaria 6 episódios, porque 12 seria muita coisa e seria muito mais tempo para um fã conseguir adaptar. Mas aí, falando dessa forma, até parece que tudo que eu estou falando parece que me dá uma expectativa da obra ser a melhor do mundo. Na verdade, claro que tem alguns pontos que me geram alguns receios. Como, por exemplo, a gente pode reclamar de adaptações que tiveram de Berserk, como tiveram de muitas outras obras. Mas algo inegável. O diretor, o roteirista que estava fazendo, e o estúdio que estava fazendo parte, eram algo muito mais profissional do que fãs. Por isso vamos chamar fã e vou chamar profissional. E pelo cara ser um profissional, ele tem muito mais experiência na área, tanto na parte do roteiro como na parte da animação. Eu até acho que a animação vai ser boa. Você vê pelos trailers que saíram até agora, que passaram aqui no vídeo até agora que você tá vendo, que é o trailer dessa adaptação que vai ter, que ele tá muito bom, tá muito bem feito, tá impressionante. Mas o meu problema seria mais em relação a como adaptar narrativamente a obra. Uma coisa que é muito importante para uma obra dar certo seria saber que ele é de mídias diferentes. Então, quando você adapta do mangá para o anime, não tem como você colocar página por página lá. O estilo de se fazer é diferente, o ritmo é diferente e a obra é diferente. Então você precisa saber adaptar. E quando você vai fazer de uma obra para um filme, por exemplo, a adaptação é outra. Eu posso não gostar do filme de Berserk, mas eu entendi o que eles tentaram fazer. Eu entendi como é difícil adaptar todo um arco em 3 filmes, e ainda mais com 3 atos, de uma forma diferente de se contar a história. É diferente de um anime que você pode ter episódios para desenvolver aquilo. E aqui entra o ponto. Quem está adaptando, por ser fã, tem experiência com roteiro? Tem experiência com adaptação? Qual é a sua realmente ligação com a mídia? A mídia que eu digo nessa parte de roteiro, direção, o estudo em cima disso. Estudou para realmente adaptar? Porque senão pode ser que a pessoa tente adaptar página por página na animação e não faz sentido. Em questão de ritmo, em questão de como a obra vai ser adaptada, não funciona em tela. E não funciona porque o cara que está adaptando quer copiar página por página, mas ele não sabe que de um mangá pro anime é diferente a adaptação. Você tem que repensar em como você vai adaptar a obra. E outra coisa, se adaptando o arco do Espadachim Negro, é um arco que ele é diferente dos outros arcos de Berserk. Ele é um arco muito experimental pro Miura. Por isso que os animes não pegam esse arco para adaptar, só deixam ele para depois da Era de Ouro. Porque realmente nesse começo era um Miura muito experimental. Então realmente até na formato de escrever, você vê que apesar de já ser um começo impactante, o ritmo, a forma que o arco é feito ali, ele não é do mais cadenciado possível. Então até isso gera uma dificuldade. Então para mim esse é um ponto que eu tenho em questão de dúvida. Eu tenho muita confiança na animação. O trailer que eu vi que tá passando agora é muito bonito. Eu acho que o Berserk merece uma obra feita por fãs para realmente ter essa visão, mas o que me preocupa realmente, ainda mais tá com 2D, como eu falei, mas quando você pensa na parte de adaptação, o que me preocupa é qual é a experiência desses fãs na área para realmente conseguir transportar o que tá nas páginas para dentro da série, para dentro do anime no caso. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera do novo anime de Berserk? Tá ansioso ou tá com medo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.